Eu já perdi a conta de quantas vezes eu respondi essa pergunta, se crente pode ou não pode beber, se cristão vai para o inferno porque bebe. E hoje eu vou responder essa pergunta, te mostrar qual é a posição bíblica para esse questionamento e também como a gente deve se comportar mesmo não olhando somente para a posição bíblica. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de lembrar que dois tipos de pessoas fazem essa pergunta para mim. Uma, aquelas que querem acusar as pessoas de que elas são beberronas e isso é pecado e está tudo errado. E a outra é aquelas que querem usar esse vídeo ou outro tipo de argumento para poderem beber à vontade e falar que não é pecado. Nesse vídeo você vai entender exatamente o que isso quer dizer, se um lado está certo ou se o outro está certo. E antes de entrar nesse assunto, vocês precisam entender esse primeiro ponto. Primeira coisa que a gente precisa entender é que muitas pessoas acreditam que o vinho que existia na Bíblia não era alcoólico. E isso não é verdade. Se a gente for olhar, por exemplo, para Noé, quando ele desce da arca, ele planta uma videira, ele faz um vinho e ele fica embriagado. As filhas de Ló embriagam seu pai e têm relações com ele. Então, o vinho que existia na Bíblia, ele possuía álcool sim. E a gente pensar dessa maneira, talvez a gente menospreza esse assunto, tenta colocar ele de uma maneira extremamente simplista e não é assim que funciona. A segunda coisa que as pessoas pensam é que Jesus não teria tomado vinho. E a gente vai ver em João no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, ele transformando água em vinho. E aqui eu volto a falar sobre essa questão de ser simplesmente um suco de uva. Imagina que a festa de casamento ela durava vários dias e a pessoa passar esses dias todos bebendo suco de uva seria um pouco estranho. Além do mais, o mestre de cerimônias, ele experimentava o vinho, e no caso de Jesus, ele fala que o vinho que Jesus transformou a água, ele era melhor do que o primeiro que tinha sido servido. Porque era costume naquela época a pessoa servir um vinho melhor no começo, e depois, quando as pessoas já estavam com os sentidos mais bagunçados por causa do vinho, serviam um pior um pouco. Esse casamento foi um pouco diferente porque tinha Jesus, e Jesus transformou em um vinho muito melhor. Eu nunca vi ninguém fazendo a comparação entre suco de uvas, tipo, esse suco de uva é melhor do que aquele para uma festa. Mas entre vinhos a gente vê muito, e isso é comum. Então, Jesus transformou a água em um vinho que tinha álcool e que pode ter causado embriaguez em várias pessoas. Se Jesus bebeu ou não bebeu vinho naquela festa, a gente não tem como saber porque o texto não fala sobre isso. Mas eu acredito que ele tenha tomado sim, porque era um costume de todas as festas que aconteciam naquela época. Além do mais, Jesus, em determinado momento, ele se coloca nessa situação de falar que ele era considerado, para algumas pessoas, um beberrão. Lá em Lucas, no capítulo 7, vai dizer o seguinte: Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então, falar que Jesus não bebia vinho é muita inocência e a gente tem que fazer um malabarismo exegético dentro da Bíblia Sagrada para tentar convencer as pessoas de que isso era algo que estava escrito ali, sendo que não está escrito. Qual que é o problema da Bíblia Sagrada com relação à bebida? Em vários textos vai ver a condenação e até chamar de pecado a embriaguez. A gente vê principalmente o apóstolo Paulo falando sobre esse assunto. Eu fiz um vídeo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu vou deixar um card aqui em cima sobre esse vídeo, quem quiser assistir depois. Mas lá ele fala sobre vários problemas que as pessoas têm com relação à dificuldade de serem moderadas em vários aspectos. E no meio disso, Paulo ele fala sobre a embriaguez. Em outro texto do apóstolo Paulo também, ele trata a embriaguez como um problema que é em Efésios, no capítulo 5. Ele diz o seguinte: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se de encher do Espírito. É um conselho muito sábio de Paulo, que estava tendo a transformação na vida dele, orientar que as pessoas se encham do Espírito Santo. Isso é a forma como nós devemos nos comportar. O que precisa ficar claro é o seguinte: as pessoas têm dificuldade de encarar várias situações na vida delas com moderação, com tranquilidade. A bebida é só um desses problemas. Se a gente for olhar para Gálatas 5, vai falar sobre vários outros problemas que a gente tem, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, idolatria, inimizades, discórdias, divisões. Tudo isso vem de pessoas que não são insaciáveis, que têm dificuldade com lidar com situações que deveriam ser moderadas na vida delas. As conversas, elas tentam se impor de forma muito brutal e aquilo vira uma discórdia. Tem esses outros problemas com imoralidade sexual e a bebida está entre elas que causa embriaguez. A gente sabe que a pessoa que vive embriagada ela não consegue trabalhar e a Bíblia vai falar sobre esse assunto em Provérbios e vários outros textos de que a pessoa vai decaindo e decaindo, ela não consegue manter uma vida social estável. Então a bebida pode ser um problema para um determinado tipo de pessoa.
E é aqui que a gente tem que ter um cuidado, de separar as coisas. Primeira questão, beber é pecado? Não. Segunda questão, embriaguez é pecado? Sim. Qual é o nosso posicionamento diante disso? A gente tem que se avaliar e ver se nós conseguimos nos colocar em uma situação tranquila diante disso. Outro problema que a gente precisa ter cuidado é se o nosso comportamento vai afetar a vida de outras pessoas. A Bíblia deixa claro que se outras pessoas vão ficar escandalizadas com a nossa atitude, a gente deve ser prudente para não levar outros a tropeço. Isso é algo que a gente tem que observar muito. Agora, duas coisas que eu acho que precisam ficar bem claras e que é muito interessante é, primeiro, o que Jesus faz na Santa Ceia, que é anunciar que ele vai se entregar por nós e que o corpo e o sangue dele vão ser o símbolo disso durante muito tempo e que o sangue dele será simbolizado pelo vinho. Nós precisamos olhar para esse vinho que ele vai trazer alegria para a nossa vida, a esperança para o nosso futuro e tentar ser mais santos e mais próximos de Deus. O fato da gente beber ou não pode não ser um problema, mas o fato da gente estar distante de Deus é um grande problema. É nesse lugar que a gente tem que focar, é em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se tem alguma coisa atrapalhando essa busca, ela deve ser deixada de lado. E o segundo ponto importante que deve alegrar nosso coração é o que está escrito em Isaías no capítulo 25, do versículo 6. Diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. A nossa ansiedade não deve ser por poder beber ou não aqui nesse lugar, mas é por estar diante de Jesus Cristo, num banquete que ele vai servir com todas essas iguarias e com toda essa beleza. A principal coisa que tem que ter nesse banquete é a presença de Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar de tudo aqui nessa terra e talvez não alcançarmos essa presença dele, esse lugar onde nós estaremos junto com ele. E por isso o nosso foco tem que ser em buscar sempre a presença de Jesus Cristo. Beber ou não beber não é algo que vai mudar essa história. O que vai mudar vai ser o nosso comportamento, a nossa busca por estar próximo de Deus todo o tempo. Então que fique claro que beber não é pecado diante da Bíblia Sagrada, a gente não vai encontrar nenhum versículo que fala sobre esse assunto. Embriaguez é pecado, a gente deve se cuidar para não cair nessa tentação de errar nesse ponto e buscar a Deus a todo tempo. Se você veio até aqui, gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que o YouTube mande ele para mais pessoas, clicar aqui do lado para assistir esse vídeo sobre Gálatas 5. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.